Mas, rapaz, Os bastidores da política. O que é verdade e o que é conversa fiada. O que poucos não querem que todos saibam. Está começando o Balaio de Gatos. Povo de Sucupira! Olá, ouvintes! Hoje, dia 8 de maio de 2026. Olha, em terra de fantasma, haja assombração. Pois é. Agora surge uma nova narrativa para justificar as exonerações em massa promovidas pela Prefeitura de Iguatu. O combate a supostos servidores fantasmas. E porque alguém tem que te contar essa história de assombração, who you gonna call? Ghostbuster? Eu sou Luiz Sucupira e o Balaio de Gatos começa agora. Can you come? An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Bom, pessoal, setores ligados à gestão passaram a divulgar números que apontariam a existência de cerca de 70 a 77 funcionários que estariam residindo em outros municípios enquanto ocupavam cargos ligados à administração municipal. Entre os dados divulgados estariam pessoas supostamente vinculadas a cidades como Saboeiro, Tauá e Catarina. Mas diante dessa justificativa, algumas perguntas passam a ser inevitáveis. Se o problema era a existência de supostos funcionários fantasmas, por que a decisão foi exonerar praticamente todos os temporários comissionados e contratados em vez de afastar apenas aqueles que, eventualmente, apresentassem irregularidades? E mais, como essas pessoas teriam sido nomeadas, permaneceram durante tanto tempo na estrutura administrativa e só agora passaram a ser questionadas? Olha só. mas, rapaz, Outro ponto importante é que essa narrativa entra em choque com a própria evolução da folha de pagamento da gestão, porque em nenhum momento houve efetivamente uma política de redução da estrutura administrativa. Pelo contrário, quiseram fazer uma reforma para aumentar salário. Os números mostram justamente o contrário, olha só. Em abril de 2025, a Prefeitura possuía 662 contratos temporários e 314 cargos comissionados, totalizando 976 vínculos. Já em abril de 2026, esse número saltou para 1.007 contratos temporários, 376 cargos comissionados, chegando a 1.383 vínculos. Ou seja, em apenas um ano, houve crescimento de mais de 41% no total de temporários e cargos comissionados. mas, rapaz, Foram mais de 345 contratos temporários, mais de 62 cargos comissionados e mais 407 vínculos na estrutura pública municipal. Isso sem falar do restante, tá bom? Bolsistas e outras coisas mais. mas, rapaz, Então é impossível ignorar uma pergunta central. Olha só. Se havia preocupação com excessos na folha, por que a estrutura continuou crescendo mês após mês? E aqui entra um ponto ainda mais delicado. De fato, tudo indica que a origem da crise financeira estaria muito mais ligada ao problema dos consignados dos servidores concursados, dinheiro descontado dos salários e não repassado corretamente aos bancos, do que propriamente a uma suposta descoberta repentina de fantasmas na folha. Foi justamente a pressão judicial envolvendo os consignados, os bloqueios, os servidores negativados e a necessidade de reorganização financeira que antecederam o decreto de exoneração em massa. Pois é, agora, naturalmente, a população quer respostas. Quer saber se haverá transparência nessa relação de supostos fantasmas. Quer saber se existem nomes de outras cidades, como, por exemplo, Cariújo, Casa, Copiara ou mesmo Quixelô. mas, rapaz, Quer saber quem nomeou essas pessoas, quem autorizou, quem fiscalizou e, principalmente, quem será responsabilizado caso irregularidades sejam confirmadas. E detalhe, se vão ou não devolver o dinheiro
que foi pago indevidamente, porque é crime. Porque é sempre importante lembrar, servidor fantasma não é brincadeira nem peça de campanha política. Servidor fantasma é assunto grave e pode configurar crime contra a administração pública. E talvez o mais simbólico de tudo isso seja justamente o fato de que o fantasminha virou um dos símbolos da própria campanha política da atual gestão. Mas rapaz, Agora a cidade se pergunta, entre ironias e indignação, será que ainda existe mais fantasmas circulando pela máquina pública, como por exemplo em Iguatu? mas rapaz, Será? Pois é. Enquanto isso, o trabalhador comum continua pagando a conta da crise, com salários reduzidos, medo do desemprego e vendo a cidade inteira mergulhada numa das maiores turbulências administrativas dos últimos anos. O comércio local também já demonstra forte preocupação diante do cenário. Empresários, pequenos lojistas, prestadores de serviço acompanham com apreensão a possibilidade de queda brusca na circulação de renda, redução nas vendas e aumento da inadimplência nos próximos meses. mas rapaz, Em uma cidade onde a prefeitura possui forte influência na economia, qualquer corte em massa na folha repercute quase imediatamente no consumo, afetando desde mercantis e farmácias até lojas de roupas, oficinas, restaurantes e trabalhadores autônomos. Can you come? An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Mas ainda piora? Sim, piora. Escuta essa aí. E no município de Iguatu, pois é, piora. O caos é criativo, o pior sempre se supera. Olha só, o município de Iguatu chamou de erro material o fato de ter deixado de pagar mais de R$362 mil de uma parcela judicial devida referente ao precatório do Cláudio Lima Verde. Você lembra aquele precatório que foi a confusão toda do ano passado? Pois é, deixaram de pagar a parcela. Mas vamos falar a verdade. Isso não é erro pequeno, nem detalhe técnico, isso é descumprimento de obrigação. A prefeitura devia R$562.500. Detalhe, se não paga isso, o resto do contrato é executado automaticamente. mas rapaz, Pois é, isso está lá no acordo. Não sei se vocês vão querer receber multa não, mas vão querer receber o resto todo. Aí agora, se já estava ruim, vai ficar pior. Pois é, esse acordo do precatório, né, eles pagaram apenas 200 mil. E lá diz que não pode pagar menos que esse valor. Foi esse o acordo. Depois, tentou justificar o inadimplemento com dificuldades administrativas, exonerações e reestruturação interna. E aqui existe um detalhe gravíssimo, tá? O decreto de exoneração geral foi publicado exatamente na mesma data do pagamento parcial e da comunicação do suposto erro material. O problema é simples. Crise administrativa da gestão não pode virar desculpa para desrespeitar acordo judicial. mas rapaz, Se havia dificuldades financeiras, o correto era a transparência antes do vencimento e não pagar parcialmente apenas, né, como foi, né, para depois pedir a compreensão ao judiciário e ao credor. É brincadeira, né, gente? Olha só, chamar um rombo de mais de 64% da parcela de erro material é tentar maquiar a incompetência administrativa com linguagem jurídica. A população precisa entender uma coisa: quando a gestão pública perde a capacidade de cumprir acordos homologados pela justiça, quem perde não é apenas o credor, é a credibilidade do município, que atualmente anda muito baixa, rente ao chão. E em terra de fantasmas, haja assombração. Então, who you gonna call, que em inglês quer dizer quem você vai chamar, chama um Ghostbuster, que é um caçador de fantasmas. Something strange in your neighborhood. Estamos precisando. As vagas estão abertas.
E porque alguém tem que te contar essa história, eu sou Luiz Sucupira e o Balaio de Gatos termina agora. Bom fim de semana pra você, não brigue com o coleguinha por causa de política e não vá gastar muito dinheiro. Quem sabe, se você trabalha na gestão, pode ser o próximo. Tchau, até segunda. Por hoje é só. E porque alguém tem que contar pra vocês, a gente volta. Cuida! Frente, Sucupira!